Olá a todos, vamos começar mais uma videoaula. Essa videoaula eu vou estar falando sobre subconsultas. No nosso fluxo normal seria o nosso penúltimo ou antepenúltimo tema, né? Depois a gente teria controle de transações também. E finalizar aí o conteúdo. Às vezes eu dou operações entre conjuntos, né? Mas esse é conteúdo específico de administração de banco de dados, mas pode ser dado aqui também, eu não vejo problema. Tá, então vamos lá. O que a gente tem? Basicamente, quando a gente fala em subconsultas ou consultas aninhadas, né, subcarries, nós estamos falando uma consulta, ou seja, um select sendo executado dentro de outro select. Tá? Por isso que é subconsultas, consultas aninhadas. A gente fazer um paralelo, uma comparação com estruturas condicionais, de repetição, um if, por exemplo, a gente não tem um if dentro do outro. Aqui é semelhante, é um select dentro do select. Um while, um for, lá para a gente estar preenchendo uma matriz, ou buscando dado de matriz dentro do outro. Aqui a gente tem um select dentro do select. Então é essa a ideia. Então, como eu disse, também são chamados de subconsultas ou subcarries, são blocos select from where. Mas dentro do where, eu vou ter em algum momento um outro select. Tá? Sempre dentro do where eu vou ter outro select quando eu trabalho com consultas alinhadas. Tá? Em alguns casos ela é mais útil, só que ela tem algumas propriedades que não são aplicadas a consultas normais, que a gente vai ver daqui a pouco. Ela pode ser utilizada com vários operadores, os principais que nós utilizamos são in e not in. Então, assim como a gente fez lá com o alter join, que a gente colocava is null na condição, left join ou right join, selecione o nome dos vendedores que ainda não fizeram nenhum pedido, né? A gente colocava o left join e aí colocava where, código, p como ponto código pedido, is null, certo? Desculpa. Aqui a gente faz também utilizando o not in, e aí dá para ser de uma maneira mais fácil, tá? O existe e o not que existe. Vou explicar um pouco cada um deles nessa videoaula. Para verificar, a gente tem o escopo das colunas. O que significa isso? Eu vou ter minha consulta mais externa, que são minhas primeiras consultas, né? Eu posso ter vários select um dentro do outro. As consultas mais externas são as primeiras consultas, e as consultas internas são as consultas, são as subconsultas, né? As colunas externas das tabelas externas, das consultas externas, são acessadas pelas consultas mais internas, mas o contrário não é verdadeiro. Colunas das subconsultas não são acessadas pelas consultas externas. Tá? Então, isso é uma propriedade muito importante do escopo de consultas alinhadas e subconsultas. Então, vamos considerar aquele mesmo script de vendas que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Eu tenho o vendedor e tenho o pedido. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Então, esse é um exemplo de subconsulta, que está em vermelho aqui. Ó. O que está entre parênteses aqui é uma subconsulta. Por quê? É uma consulta dentro de outra consulta. O que é importante? No meu select interno, a coluna que eu estou selecionando aqui tem que ser do mesmo tipo da que eu estou comparando. Então, note que aqui eu estou fazendo como se fosse uma junção. Tá? Outra coisa, todas as minhas colunas da tabela vendedor, nesse caso, elas são acessadas aqui dentro. Mas colunas da tabela pedido eu não consigo acessar aqui fora. Tá? O que ele faz? Então vamos por partes. Tá? Eu vou tentar fazer o mais didaticamente possível essa consulta. Então, ó, primeiramente, o que a minha consulta interna faz? Select p.código vendedor from pedido P. Tudo bem? Então note, minha subconsulta vai retornar esses dados para mim. São 18 dados aqui. Tá? 18 linhas aqui que está retornando. Um dado do tipo inteiro. Tá? Então é importante que o que eu estou comparando anteriormente, essa minha condição aqui, ela tem que ser do mesmo tipo de dado que vai estar retornando aqui. Ou seja, os códigos de vendedores da tabela vendedor que estiverem dentro do conjunto selecionado, ou seja, dentro desse conjunto, ele vai estar retornando. Então, esse caso aqui seria para retornar o nome dos vendedores que fizeram algum pedido. Tá? Esses são os códigos dos vendedores que fizeram algum pedido. Só que essa minha consulta vai na minha consulta interna.
Tá? Então eu vou colocar aqui subconsultas, selecionar o nome dos vendedores que fizeram algum pedido. Note, professor, mas eu consigo fazer com Joy também. Ótimo, consegue também. Lembra lá, primeiras aulas que eu falei para vocês, inclusive em BD1, eu falava para vocês, ó, uma mesma consulta eu consigo fazer de mais de uma forma, tá? Então o que eu quero aqui? Select v ponto nome vendedor from vendedor v where agora vem a subconsulta, tá? Esse meu select interno eu já vou colocar dentro do parênteses para eu não esquecer. Tá? Então esse meu select interno é por isso que é uma subconsulta. E aí eu vou colocar minha condição de junção v.código vendedor ou seja, que meu código do vendedor da tabela vendedor esteja dentro do conjunto selecionado. Então ele vai verificar os códigos de vendedores. Os que tiverem aqui, ele vai retornar o nome do vendedor. Tá? Então eu vou executar minha consulta. Ele elimina as linhas duplicadas. Tá? Note que eu tinha 18 lá. Provavelmente teve pessoas aqui que venderam mais de uma vez. Tá? Eu posso fazer a quantidade de pedidos que cada vendedor vendeu, por exemplo, né? Mas ele dava para fazer melhor com join, porque aqui ele pega a ocorrência e ele elimina ocorrências repetidas, tá? Então ele encontrou uma vez, ele voltou àquela, ele não vai verificar de novo, tá? Ele vai estar eliminando as ocorrências repetidas, tá? Tanto que se eu colocar um count aqui, ele não vai dar certo, porque está aparecendo só uma vez, vai aparecer número 1. Tá? Só para mostrar que ele não tem a mesma aplicabilidade que tem a junção certinho. Aqui apareceu 2 vezes João, né? Mas porque eu tinha 2 Joãos repetidos ali. É um pouco estranho. Tá? O João ocorreu 2 vezes aqui. Provavelmente tem um João com umas aspas ou não. Vamos fazer a mesma coisa com junção, se fosse junção, tá? P.código vendedor igual a P.código tá vendo que aqui ele dá vários duplicados, tem vários Joãos. Então aquele João lá que veio diferente, praticamente eu creio que ele tem algum espaço adicional ali que não deveria ter. Note aqui o Maurício aparecendo algumas vezes, então a subconsulta ela elimina ocorrências repetidas, tá? Então provavelmente eu tenho 2 Joãos com código distinto, é diferente, não é por conta do nome não. Eu tenho 2 Joãos com código distinto, tá? É por conta disso. Então se eu selecionar aqui, por exemplo, a tabela vendedor, ó, select asterisco from vendedor order by nome vendedor, eu vou ter 2 Joãos provavelmente. Não, 2 Joãos aqui, por isso. Os códigos são diferentes, por isso que apareceu aquela duplicata lá. Tá? Então, por isso que deu... João apareceu 2 vezes, né? Não é a quantidade de pedidos do João. E sim a quantidade de Joãos que está aparecendo, tá? Ok? Então, aquele caso é um caso de subconsulta. Tudo bem? Já agora eu vou fazer o quê? Estou colocando um where dentro da minha subconsulta. Selecionar o nome de todos os vendedores que possuem pedidos com prazo de entrega maior que 15. O prazo de entrega está na tabela pedido. Então, onde eu tenho que colocar isso? Na subconsulta. Tá? Lembrando que eu tenho aqui externamente, eu consigo acessar dentro da minha subconsulta, mas o contrário não é verdadeiro. Então, eu não consegui colocar um where fora da subconsulta. A gente vai fazer isso porque ele não vai encontrar. Tá? Prazo de entrega maior que 15.
Então, select v.nome vendedor from vendedor v where v.código vendedor in, e aí eu faço minha subconsulta. Select p.código vendedor from vendedor where p.prazo entrega maior que 15 ou menor? Maior que 15. Certo? Então, fiz minha subconsulta. Vou executar essa interna. Primeiro, foi um pedido P, tá? Desculpa. Pedido P. Então, vou executar essa minha consulta interna. Ele retornou para mim 13 linhas, que são esses códigos. Tá? Então, ele vai verificar os códigos de vendedores que estão dentro desse código e retornar o nome do vendedor. Certo? O que eu vou tentar fazer agora? Eu vou tentar colocar ao invés disso, então são esses 7 vendedores, tá? Eu vou colocar essa minha condição aqui fora. Eu poderia, que aí se eu coloco aqui, por exemplo, um end, o end está desse where aqui externo, tá? Porque eu saí do meu parênteses. Vou tirar o where p.prazo entrega. Ele não vai reconhecer esse p.prazo entrega, tá vendo? Ele deu erro justamente no p. Por quê? O pedido P que eu renomeei, ele está na minha consulta interna, então ele não vai reconhecer o da consulta externa. Tá joia? Então, aqui é a parte do escopo da variável que eu tinha comentado. Ok? Continuando. Not in, né? Então ele nega, ele vai encontrar os que não estão dentro daquele subconjunto. Lembrando que o select aqui interno vai retornar um subconjunto. Se eu uso duas colunas, ele vai comparar 2 por 2. Tem que ter duas colunas antes externamente, tá? Então aqui, selecione o nome dos vendedores que não tem nenhum pedido feito. Tá? Então aqui, a única coisa que eu modifico, vou até fazer de novo, com not in agora, só para a gente ir praticando. v.nome vendedor from vendedor v where v.código vendedor in, e aí minha not in, né? Não estejam dentro do que for retornado aqui. Select p.código vendedor from pedido P. Certo? Então não tem ninguém que não vendeu nada, tá? Então todos venderam alguma coisa. Ok? Aí a gente tem agora, utilizando subconsultas, vai ser uma dentro da outra, só quero subconsultas, tá? Eu já peguei casos que eu falo subconsultas, o cara faz uma subconsulta e depois faz um join. Então eu quero só com subconsultas. Então, utilizando subconsultas, pesquisar o nome dos vendedores, que está aqui na tabela vendedor, que venderam algum pedido, seja entre essas duas, para clientes de São Paulo, que está na tabela cliente. Então aqui a minha consulta mais interna que eu vou ter é a tabela cliente, depois a tabela pedido e a externa vai ser vendedor. O nome do vendedor que eu estou retornando. Então lembre, o que estão nas minhas consultas internas eu não consigo ter acesso de fora. Então se eu estou querendo pegar o nome do vendedor, essa vai ser a minha primeira tabela que eu vou utilizar. Então aqui, select v.nome vendedor from vendedor v where v.código vendedor in, e aí meu interno, meu primeiro interno, select p.código
vendedor from pedido P, e aqui o outro interno, where p.código cliente in, aqui minha subconsulta mais interna, ó, tô fechando parênteses, fechando esse outro aqui, então vai estar aqui, ó, select c.código cliente from cliente C. Só que eu quero também estado igual a SP. Então, o F ali igual a SP. Então, vamos executar assim primeiro antes de colocar o... Então, o que eu vou fazer primeiro? Ó? Aqui ele vai retornar os códigos de todos os clientes. De todos. Tá? Essa minha subconsulta aqui vai retornar os códigos dos vendedores que tem, cujo código do vendedor que foi feito algum pedido para o cliente. Tá? Então retornou ali. E a minha mais completa ali vai retornar o nome dos vendedores que atenderam aqueles clientes. Tá? Então aqui, sem eu colocar a questão de São Paulo ainda. Então retornou esses 9 aqui. Se eu colocar a condição de o F igual a São Paulo, where o F igual a, aspas simples, SP. E aí dos 9 me retornaram 4. Tá? Por quê? O F aqui, se eu verificar, é da tabela cliente. Tá? Então é o escopo lá que eu estava falando. Então ela só vai ser enxergada nessa consulta. Mas se eu tivesse aqui da tabela pedido e quisesse utilizar internamente aqui, eu conseguiria de vendedor também. Beleza? Daqui eu tinha dado como desafio, né? Mas já acabei resolvendo agora. O exists e not exists, né? Aqui essas consultas elas são úteis em determinados momentos, mas a gente quase não utiliza elas, tá? A gente vai verificar, ele vai retornar tudo que eu tenho de uma consulta se existe algum dado retornado pela minha subconsulta ou não. Então a minha subconsulta vai retornar true ou false porque eu estou utilizando esses operadores. O existe vai retornar true e o false caso não retorne nada, tá? Então se eu retornar uma linha da minha subconsulta, o existe retorna true e aí que eu estou pedindo anteriormente ele vai retornar. O not existe é o inverso, ele retorna true se não voltar nada, se voltar zero linha, e falso caso retorne alguma coisa. Então aqui, ó, se eu quiser que retorne o nome dos vendedores, caso exista algum de todos os vendedores, estou só querendo do pedido igual a 15. Se existir no pedido de entrega igual a 15, então aqui eu vou verificar. Aqui eu não tenho aquela comparação de coluna com coluna, tá? Eu utilizo quando eu utilizo in not in. Verificando. Quer selecionar o nome dos vendedores se existir algum pedido com prazo de entrega igual a 15. Ou seja, se isso daqui me retornar algo, ele retorna o nome de todos os vendedores. Caso contrário, ele não me retorna nada. Então, por exemplo, vamos por partes ali. Select asterisco from pedido P where P ponto prazo entrega igual a 15, certo? Então ele está retornando para mim, eu tenho 4 pedidos que tem o prazo de entrega exatamente igual a 15. Então se eu usar o exists, ele vai retornar todos os nomes de vendedores para mim. Então, v.nome vendedor from vendedor v where exists vou colocar aqui embaixo e fechar os parênteses, tá? Então ele vai retornar para mim o nome de todos os vendedores, certo? Não só aqueles que venderam com prazo de entrega igual a 15. Agora, se eu coloco not exists, ele não vai retornar nada para mim. Tá? Outra coisa aqui.
Vamos testar o primeiro caso. Vou colocar 55 aqui, provavelmente não tem prazo de entrega igual a 55. Ó. Então, selecionar todos os pedidos com prazo de entrega 55, não existe, então ele vai retornar para mim nada. Tá? Porque ele só vai retornar se existir. Como não existe, ele não retorna nada. Tá? É o tipo do produto. Verifique se existe algum produto da marca Coca sendo vendido e aí você lista todos os outros produtos da marca Coca, algo desse sentido, tá? Para você ver se algo está sendo executado ou não, tá? Mais ou menos nesse sentido. E o not que existe é o contrário do que existe, tá? Então um faz a negação do outro aí, tá? Então aqui eu coloquei alguns exercícios, eu gostaria que vocês praticassem. Eu vou estar subindo lá o script novamente, o vendas e o marinheiros, que são os utilizados para estar fazendo isso. Certo? E aí na semana que vem nós fazemos uma live aí para tá ficando. Então aqui eu coloquei tudo com subconsulta, tá? Não quero join aqui, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Ok?